desenho e desígnio. Por isso é que Francisco Providência nos diz: o design é a revelação de um desenho, consequência do desejo que persegue um desígnio. Estão ligadas. Os conceitos estão muito ligados. Nesta minha investigação, eu estou a fazer uma investigação de pós-doc, precisamente neste sentido, e uma das minhas principais questões, e para a qual eu procuro respostas, é se, na atualidade, na contemporaneidade, o vasto uso das novas tecnologias não invalidará o importante papel desempenhado pelo desenho à mão livre, como um instrumento estimulante no início, quando estamos a esboçar as nossas primeiras ideias, e depois na tal verificação crítica das diferentes hipóteses que nos vão surgindo. Esta é a minha questão principal de pesquisa no meu pós-doutoramento. Eu estive, esta investigação parte de uma análise crítica a vários autores. Eu procurei imensos autores que escreveram sobre esta questão: Edward Robbins, Brian Lawson, Nigel Cross, Mike Road, e eles todos estes vários autores são unânimes em afirmar nas suas conclusões gerais que o sketching é realmente uma ferramenta essencial para o design. O Nigel Cross até vai mais longe. Ele diz que os desenhos são a chave do processo em design. É verdade, na verdade, os esboços podem ser um suporte operativo para a solução de problemas e para a análise crítica durante o processo criativo em design. Já todos nós nos servimos desses esboços, desses sketches, para encontrar soluções, tanto no design de produto, como eu tenho aqui este exemplo da Ciano da Costa, à procura de formas para cadeiras. Na verdade, os esboços são usados há muito tempo, especialmente desde a Renascença, em Itália, que foi o momento em que o desenho começou a assumir um papel mais importante como base da criação, tanto na arquitetura, nas artes, até nas invenções de Leonardo da Vinci. Servia-se dos esboços, dos sketches, para desenvolver as suas criações, as suas invenções. E também Miguel Ângelo e muitos outros. Eu não estou muito bem da garganta, devo dizer. E durante o último século, quando se desenvolveu mais o design e quando o design começou a assumir-se como uma disciplina autónoma, os esboços também foram muitíssimo usados durante as várias décadas do século passado. Temos aqui alguns esboços de Charles Innes, o conhecido designer dos anos 50 e 60 do século passado. Mas nós podemos pensar assim: isso era no século passado. Na verdade, hoje em dia, eles também são muitíssimo usados, até por web designers. Eu, por exemplo, encontrei este exemplo do Mike Dutton, que usa sketches para as primeiras ideias que esboça para um Google Doodle. Portanto, estes Google Doodles que nos vão aparecendo todos os dias, ou dia sim, dia não, quando abrimos o Google, realmente os designers, web designers que trabalham para a Google e criam os Google Doodles, eu encontrei imensos esboços, este é um exemplo, precisamente para essa finalidade. Portanto, isto só nos demonstra como os sketches, o esboço, o desenho à mão livre, se adapta à mudança dos tempos. Ou seja, ele foi útil na Renascença, ele foi útil aos designers do século passado ao longo das várias décadas, e hoje em dia até os web designers o utilizam no seu cotidiano. Também na arquitetura, se nós pensarmos, os esboços, os sketches, são extremamente utilizados. Eu fui, por exemplo, buscar um exemplo do Frank Gehry, que, como sabem, é um dos notáveis, entre aspas, arquitetos contemporâneos, muito conhecido mundialmente e cujas obras recorrem sempre para a sua execução às novas tecnologias, aos novos materiais, aos novos métodos. E ele, na verdade, acaba por, nas suas ideias, quando começa a desenvolver o seu processo criativo, ele usa sempre os sketches. Temos aqui um exemplo de uma obra bem recente dele, que são os esboços para o edifício
da Fundação Louis Vuitton em Paris. Portanto, neste século XXI também os arquitetos usam. Outro exemplo, mais recente ainda, é o exemplo de Jean Nouvel, que é o autor do famoso Louvre de Abu Dhabi, que foi recentemente inaugurado no final do ano passado, e também recorrendo a novas tecnologias para a sua execução. E ele, numa entrevista a propósito da cerimónia inaugural, diz que tudo começou com simples esboços que fez num guardanapo de papel num restaurante. E, portanto, aqui vemos que também os arquitetos de renome que se aproveitam, que utilizam as novas tecnologias, acabam por, na sua fase de concepção, utilizar sempre no seu processo criativo os esboços. Na verdade, os esboços podem ser usados, e este do Jean Nouvel é um bom exemplo. Nós podemos usar os esboços em qualquer lugar, em qualquer altura e com qualquer riscador sobre qualquer suporte. Essa é uma das grandes vantagens do desenho à mão livre. É que ele está sempre disponível, independentemente do local em que nos encontramos, a hora a que estamos, daquilo de que dispomos. Tenho aqui um outro exemplo, este relacionado com o design e não com a arquitetura, também esboços para encontrar soluções para um extintor de incêndio, feitos num simples guardanapo de papel. Mas este poder desenhar a qualquer hora, em qualquer local, sobre qualquer suporte, também acompanha as novas tecnologias. Porque não desenhar utilizando como suporte um tablet? Se eles existem, se eles são úteis, se nos podemos logo ali criar um banco de imagens, porquê não aproveitar estas novas aplicações e desenhar, tendo como suporte o tablet? Simplesmente recorrendo às novas tecnologias, a verdade é que a mão é sempre a extensão do cérebro. Na verdade, são as nossas ideias que são geradas durante o nosso processo criativo, e a mão vai dar lugar exatamente digamos que à transmissão dessas imagens que estão no nosso cérebro e que se tornam evidentes e visuais. O verdadeiro objetivo dos esboços é então gerar novas ideias, analisar soluções e comunicar essas ideias realmente com muita eficácia, tanto para nós próprios, porque numa primeira fase é uma conversa com nós próprios. Numa primeira fase nós nem mostramos a ninguém, nós até escondemos, estamos ali. Não, ainda não vês, porque isto ainda está numa fase inicial, dizemos aos nossos colegas. Às vezes até nem queremos que os professores, eu vejo que os meus alunos muitas vezes, professor, ainda não, ainda estou aqui numa fase. Aquilo ainda é muito conversa connosco próprios, em encontrar soluções, e depois esses esboços à mão livre são também muito úteis para comunicarmos a outros, aos colegas, aos professores, aos clientes, a todos em geral. Os esboços hoje em dia continuam a ser a base de muitas áreas do design. Temos aqui um exemplo de alguém aqui de Castelo Branco, a Mónica Romãozinho, aqui também professora na ESARTE, que para criar as suas joias também recorre aos esboços. Portanto, no design de joias também vamos encontrar o recurso à mão, no desenho à mão livre. Também Mike Road, um reconhecidíssimo designer, utiliza, ele, por exemplo, tenho aqui um exemplo, eu trouxe este exemplo porque nós também aqui temos um saquinho destes, não é? É um saquinho para um congresso nos Estados Unidos, e ele tem aqui os esboços que ele fez em simples papéis quadriculados, no seu sketchbook, para criar realmente a imagem. Ele é um designer de comunicação, para criar a imagem a imprimir naquele saco para um congresso. Os desenhos são assim usados pelos designers como uma espécie de conversa interna e como uma forma de registar e refletir durante as várias fases da resolução de problemas em design. Por exemplo, aqui tenho 2 exemplos de design gráfico, à procura de soluções de layout para a paginação.
Para um designer, o sketchbook, que é algo que também usamos muito, não serve só para estar ali a desenhar por acaso. Não, o sketchbook serve para nós ordenarmos, organizarmos os nossos pensamentos, reunir informação de uma forma gráfica, rápida, visual e também, claro, para desenvolver respostas de design. Como temos aqui, por exemplo, um exemplo da tentativa de encontrar soluções para design de moda. Portanto, o desenho acaba por ser um modo muito simples, muito eficiente de comunicar as ideias connosco próprios e com os outros. Numa anterior pesquisa, cheguei a algumas conclusões sobre este assunto e apercebi-me de que o desenho à mão livre acaba por abarcar muitos objetivos diferentes, acaba por nos ajudar a tornar mais fácil a comunicação, a ser um meio de descoberta, um processo de interiorização, um método gráfico de estudo, um processo de observação e de registro, uma ferramenta de pesquisa e até um meio privilegiado para expressarmos os nossos pensamentos, como mostrei nos exemplos anteriores, e permite, e isto é extremamente importante, uma conexão no processo mental e criativo. Portanto, a importância do sketching assume um vasto sentido, conferindo ao ato do design, de desenhar, a capacidade de se transformar num meio de múltiplos recursos para a prática da disciplina do design. Realmente, o esboço pode funcionar como uma ferramenta do pensamento visual, como uma linguagem primária para capturar os pensamentos, explorar as ideias e depois partilhar essas mesmas ideias. O esboço, o desenho manual, o sketching, permite-nos ter um espaço único para pensar de uma maneira diferente e explorar alternativas e até mais, pode encorajar-nos a encontrar meios diferentes de resolver problemas e também permitir discussões muito úteis, muito produtivas com colegas e até com clientes. Porquê? Porque nós, no momento em que estamos a esquiçar com os nossos colegas ou com os nossos clientes, estamos a desenvolver ideias, dizem-nos uma coisa, nós acrescentamos, retificamos e facilmente conseguimos criar ali uma discussão extremamente construtiva e extremamente criativa. O desenho à mão livre, portanto, em conclusão, acaba por estabelecer, por mediar a ligação entre o pensamento e a ação, expressando os pensamentos através de imagens. E isso realmente é muito importante, porque, já diz o velho ditado, uma imagem fala por 1000 palavras. E realmente as imagens, os desenhos, aquilo que nós podemos produzir ali num instante, podem resolver uma série de problemas. E agora dirão vocês, então, e as novas tecnologias? Sim, é verdade, as novas tecnologias podem alargar o nosso conhecimento, as nossas informações, e mais, até podem ser muito úteis para nós agruparmos o nosso trabalho, para servir para as nossas pesquisas. Quem é que nunca pesquisou na net? É extremamente útil. Nós usamos muito as novas tecnologias porque nos permitem encontrar informação de uma forma muito rápida, muito simples. Mas, na verdade, há uma coisa muito importante, é que a criatividade é algo para além do conhecimento, para além da pesquisa. A criatividade continua a ser uma capacidade única que faz, por enquanto, não sabemos o que é que o futuro nos reserva, mas por enquanto faz parte intrinsecamente das capacidades do cérebro humano. Portanto, apesar de não podermos prever o que é que no futuro a inteligência artificial, que é assim uma temática que tanto nos fascina, eu ainda estive agora há pouco tempo, no mês passado, num encontro no Dubai sobre inteligência artificial, em que apresentei também esta questão importante do sketching versus novas tecnologias, e realmente
a inteligência artificial está num desenvolvimento fantástico, não sabemos até onde é que ela irá chegar, mas por enquanto, apesar de não conseguirmos prever esse futuro próximo, as capacidades criativas que o esboço à mão livre, que o desenho à mão livre pode desencadear, dificilmente poderão ser, ser mais tarde substituídas por máquinas pensantes. Penso que no futuro próximo ainda não será possível. Então, talvez possamos chegar a algumas conclusões nesta fase ainda inicial desta minha pesquisa. É que realmente as novas tecnologias oferecem aos designers novos caminhos, sem dúvida, e até permitem, facilitar o trabalho cotidiano, permitem poupar imenso tempo. Os computadores permitem-nos poupar imenso tempo em muitas das tarefas do nosso dia-a-dia e até se tornaram indispensáveis, na verdade, em muitas fases do processo em design. Contudo, não substituem o trabalho à mão livre, o desenho à mão livre, o esboço, o sketching, que continua a assumir-se como um meio muito fácil, um meio muito simples de comunicarmos connosco e com os outros. E reparem como o desenho à mão livre se foi adaptando à mudança dos tempos. O desenho à mão livre continua a ser atual, continua a ser utilizado e, fundamentalmente, porque ele incorpora uma dimensão crítica dentro do processo criativo. Portanto, em resumo, a tecnologia pode ser um estímulo para as capacidades criativas, mas não invalida o importante papel que o desenho à mão livre, que o esboço, que o sketching podem assumir dentro do processo criativo em design. Muito obrigada pela vossa atenção.